Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 702, e nós vamos falar sobre a lei de conservação, instinto de conservação. Vamos lá? 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Então, nós buscamos a vida. Por mais que tenhamos situações difíceis, né? Encontramos doenças no nosso caminho, temos esse instinto de querer viver, né? Tem a vontade de preservar, de querer viver. E outra coisa que também esse instinto se revela é no medo. Então, muitas vezes, nós temos medos de determinadas circunstâncias justamente pela preservação da vida. Nós temos essa vontade de conservar o nosso corpo, de nos manter vivos. Então, o medo também é um instrumento que demonstra essa sensação. É lógico que tudo tem o seu limite, né? É preciso que tenhamos doses corretas para cada coisa. Como diz, o medo de morrer evita a vontade de viver. Então, é preciso ter esse meio termo. Nem tudo que nós vamos fazer, que às vezes nos traz pavor ou medo porque é uma novidade, é ruim. Às vezes nós temos que vencer esse medo, enfrentar a situação e vencer, ir à frente, evoluir. Tá? Então, o medo é um termômetro também dessa vontade de preservação, dessa vontade de continuar vivendo. 703. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso. Então é bem o que nós estávamos dizendo, né? Nós precisamos vivenciar novas experiências, usufruir das oportunidades que a misericórdia do Pai nos ofereceu, e para isso temos que estar vivos, né? Então, a vontade de viver, de buscar, de construir, isso tudo está relacionado com essa necessidade de evolução e o nosso destino, que é a perfeição. Então, é preciso que tenhamos esse impulso, né, de nos manter vivos, mas de buscar melhorias e buscar meios de nos tornarmos pessoas melhores. Meios de conservação. 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, nós temos aqui até uma certa contradição, porque olhando para o mundo, nós vemos ainda que existe fome. Existem pessoas com condições precárias, né, de subsistência. Mas já foi dito que se todos os bens produzidos pela terra não tivessem o desperdício, nós alimentaríamos a todos os habitantes com sobra. Então, Deus nos dá os meios de conservação. Ele nos dá. O problema é que a ganância, as paixões ainda nos governam. E muitas vezes as pessoas, por ganância, por ambição, acabam acumulando coisas que não precisam. Por isso que ele fala, o supérfluo nunca é, né? Nunca é necessário, em detrimento de outras. Mas ainda assim, nós não podemos esquecer que as situações elas vão se encadeando de acordo com a necessidade de cada um. Então, um espírito que foi ganancioso, que usurpador durante uma encarnação, no outro ele vai passar pelo necessário.
ele vai precisar vivenciar a consequência do seu ato para que possa aprender a não agir errado novamente. Então, apesar das grandes diferenças de condições de vida e da certeza que temos de que o planeta nos oferece o necessário para todos, alguns espíritos precisam vivenciar essas experiências. Lógico que isso não afasta o nosso instinto de caridade, o nosso desejo de amar ao próximo, de fazer tudo ao nosso alcance para minimizar a dor desses irmãos. Mas são lições, porque Deus não seria justo se punisse o inocente. Então, são visões que nós precisamos ter. Hoje, alguns desviam verbas de merenda, desviam recursos da saúde, quer dizer, prejudicando a vida de muitas pessoas. Mas cada uma dessas pessoas que tem o livre-arbítrio de errar, terão que resgatar o seu próprio erro. Então, nós temos a certeza que nada está errado. Apesar das dificuldades que temos no nosso mundo, não existe o erro. O que existe são condições adequadas para a evolução de cada espírito. Mas a Terra, se bem tratada, no momento em que a sociedade for mais justa, mais amorosa, mais fraterna, não haverá fome no mundo, porque a terra produz alimento para todos. É uma questão de ajustar todos os resgates. Não? Vamos esquecer, há de haver o escândalo. Então, as situações difíceis pelas quais nós passamos, as dificuldades, as dores pelas quais nós passamos, são consequências de nós mesmos. São escândalos que nós geramos com nossas atitudes do passado. Mas isso nos dá a oportunidade do resgate e da evolução. Então vai chegar um momento que não vai ter mais resgate. E aí a sociedade vai viver de uma forma mais harmônica, mais fraterna. 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte? Ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria? Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Então, essa questão vem corroborar aquilo que nós já dissemos nas questões anteriores. A terra, sim, produz o necessário, mas nem sempre vai chegar na mão daqueles que necessitam, tanto pela necessidade de resgate, tanto pelo erro, né? Pela ganância de alguns que detêm o poder. Então, a questão 705 explica bem isso que a gente acabou de comentar. As pessoas vão tendo possibilidades de acerto, erram, amanhã resgatam esses erros, e por isso essas diferenças de condições de vida, de situações. Então, uma pessoa que agiu de uma forma imprevidente numa encarnação inteira, apesar de ser abastado, na outra ela vai ter a penúria para dar valor às coisas, né? Aprender a lidar. Então Deus não nos pune, não nos castiga, Ele nos educa, nos oferecendo os meios para que aprendamos através dos nossos próprios erros. 706. Por bens da terra só se devem entender os produtos do solo? O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo.
Por bens da terra se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo. É muito interessante, né? Bens da terra. Então, se nós olharmos com uma atenção muito minuciosa, nós vamos perceber que tudo vem do solo, tudo vem do planeta. Então, nossos alimentos todos são cultivados, alguém plantou, alguém colheu, alguém processou para que ele estivesse lá na prateleira do supermercado. Então, o ar que nós respiramos, o combustível que nós usamos, tudo vem do solo. Acaba que nas entranhas da terra os minérios estão lá, que vão fornecer os meios para que nós construamos a nossa moradia. Então, a terra nos provê de tudo o que é necessário e é preciso que tenhamos consciência disso. E essa fase da humanidade em que a ecologia começa a surtir, as nações começam a se preocupar, apesar de poucas serem as ações diretas, né, sobre esse assunto, vai nos mostrando que o amadurecimento da humanidade, que percebe que só extrair vai secar. Então, conservação da água e a conservação do ar, das florestas, tudo isso são conscientização que está ocorrendo agora e que nos mostra um caminho que a humanidade vai seguir, de respeitar o planeta, para que ele continue nos abastecendo de tudo que se faz necessário. 707. É comum faltarem a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Acho que a gente falou um pouco disso, né? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar à terra para encontrar o que se deseja, mas é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com indolência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso admitir que, sob esse aspecto, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela tiver realizado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a não ser por sua própria culpa. Para muitas pessoas, a infelicidade resulta do caminho por onde enveredaram, bem diferente daquele que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso que se fosse cego para não se reconhecer o progresso que, nesse sentido, têm realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência não cessam de fazer para melhorar a condição material dos homens, e apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, não se podendo de modo algum comparar os anos mais calamitosos do presente aos de pouco tempo atrás. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de constante atenção. O infortúnio e o sofrimento encontram locais de refúgio. Por toda parte, a ciência é chamada a contribuir para aumentar o bem-estar. Significa dizer que já se alcançou a perfeição? Oh, não, certamente. Mas, pelo que já se fez, pode-se ter uma ideia do que é possível ser feito com, com perseverança, se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que fazem recuar em vez de avançar. Então, aqui nessa questão, Kardec faz um resumo daquilo tudo que nós já dissemos. Né? A ganância, a ambição, leva o homem a cometer erros.
A consequência vai trazer resgates e aprendizado. Nessa época que foi escrito esse livro, 1857, já se tinha uma ideia da necessidade da higiene pública, de coletar esgotos e tratamento da água. Era ainda rudimentar. Hoje nós vemos que boa parte do mundo já atua de uma forma mais séria. Nós estamos falando da França, o rio principal que cruza Paris foi totalmente despoluído. Em Londres, a mesma coisa. Isso também vai acontecer em São Paulo, com a despoluição do Tietê, do Pinheiros. É uma questão de evolução da sociedade. Quando nós valorizarmos a natureza, ela nos dará a recompensa e vai sempre, como até hoje, nos suprir de todas as necessidades que nós temos. Mas tudo depende de nós, do uso que nós fazemos do que ela nos oferece, do desperdício, da poluição. Né? Quantas vezes a gente vai no supermercado e o atendente coloca cada produto numa sacolinha? Quer dizer, essas sacolinhas elas vão poluir o ambiente. Então nós temos que ter consciência, vamos levar a nossa própria sacola, evitar que esse plástico vá para o lixo, enfim. São em pequenas atitudes como a separação do lixo em lixo reciclável e lixo orgânico, e colocando nos pontos de coleta esse lixo reciclado para que ele possa gerar renda para pessoas que trabalham com isso, e outras atitudes, né? Diminuir um pouco o banho para não gastar tanta água e energia, que tudo isso estamos consumindo a natureza. Então, conscientizando da beleza e da perfeição desse planeta, que nos oferece o necessário para a vida orgânica, nós vamos preservá-lo, assim como preservamos o nosso próprio corpo. É dessa forma que a civilização evolui. Na época do Kardec, ele faz a citação, não é? De que o tratamento de água e a coleta de esgoto era um avanço para a saúde pública. Hoje, isso já é realidade praticamente no mundo todo. E outras atitudes estão sendo tomadas para a preservação do planeta. Então, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, continuamos com o mesmo assunto na questão 708. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esses momentos de estudo, de reflexão, e que possamos olhar para o nosso mundo. Não o mundo exterior, que vem pela mídia, onde há guerras, onde há destruição, mas o nosso mundo íntimo, a nossa casa, a nossa família, e procurar nos empenharmos para preservar o quanto mais esse maravilhoso planeta que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu, para que possamos usufruir sem prejudicar e viver de uma forma melhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.